Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e fazer duas notas prévias. A primeira tem a ver com declarações que o Sr. Secretário de Estado prestou relativamente às políticas florestais e num apelo a um entendimento, a uma aproximação do PS àquilo que são as políticas florestais. Recordá-lo, por um lado, que o fazer isso é esquecer aquilo que é o papel de todas as outras forças políticas e bastava lembrá-lo daquilo que foi a posição e o papel que o PCP sempre teve nestas matérias, nomeadamente em termos do Código Florestal, da legislação das ZIF e daquilo que foi a sua participação e o contributo para estas matérias, e dando até a entender de que a política florestal carece de um consenso, quando isso não é verdade, porque houve sempre um consenso muito grande em termos destas matérias na Assembleia da República. O que careceu sempre foi depois da execução das determinações aqui tomadas. Outra nota tem a ver com a discussão pública que o Sr. Secretário de Estado referiu. O que é certo é que as entidades nos disseram que não tiveram essa oportunidade, que houve uma apresentação pública já depois de ter sido encerrado o processo, para além de que aquilo que chega em termos de posições, ser ou não depois absorvido pela legislação que está em discussão. Eu gostava de começar pelas questões da desburocratização, o que é aliás, o primeiro objetivo descrito do Decreto-Lei é a questão da simplificação dos procedimentos. E, logicamente, concentrar numa única entidade facilita para o promotor, nós entendemos isso, mas a preocupação aqui é que se a instituição onde se concentra, a estrutura onde se concentra, tem capacidade de resposta. O Sr. Secretário de Estado apresentou-nos aí uns dados, mas nas audições que fizemos aqui, houve pessoas e entidades que nos vieram aqui dizer que o ICNF, em alguns casos, demorava 4 anos para dar um parecer técnico sobre determinado assunto. E essa é a preocupação. E também a preocupação com as reduções que estão sendo feitas ainda no orçamento para 2014, são menos 9,6% no funcionamento do IRS e menos 80% no investimento que o IRS terá. Estes são os dados do Orçamento de Estado. E por isso é um bocadinho abusivo da parte do Sr. Secretário de Estado querer nos colar aqui à Assembleia da República um ataque aos funcionários públicos, quando dizemos que a capacidade, que o ICNF não terá capacidade. Foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse, que estamos aqui, que podemos estar aqui a pôr em causa aquilo que é a capacidade de intervenção do ICNF. Depois, o processo de simplificação. É que o processo de simplificação, e disseram-nos aqui as entidades, que construir um formulário do processo de simplificação precisa de informação técnica de tal modo detalhada que é um processo muito semelhante àquilo que é um plano de gestão florestal. Foi o que nos foi dito aqui, Sr. Secretário de Estado, por aquilo que é as componentes técnicas que é preciso associar ao projeto, inclusivamente pedindo dados que só o Estado é que detém e que acaba por pedir aos promotores que os forneçam. Ora, isto, se precisa de um técnico para fazer um processo, vai onerar o processo. E ao onerar o processo, o que é que faz? Faz que só se avancem com os processos de florestação que tenham uma rentabilidade mais imediata. E o que tem rentabilidade mais imediata, neste momento no nosso país, foi-nos dito várias vezes, e parece ser consensual, é o eucalipto. As outras é a espécie que tem rentabilidade e que leva os promotores florestais a fazerem eucalipto. E isso, este processo de simplificação, o que vai fazer é estimular a plantação de eucalipto e foi aqui reconhecido muitas vezes, e o Sr. Secretário de Estado já o reconheceu aqui, que passa a haver com este decreto um tratamento igual entre espécies. E nós julgamos que essa é uma boa reflexão, que é se deve haver um tratamento igual precisamente entre as espécies. Mas ao permitir ou fazer este processo e permitindo que só se avance com a florestação daquelas espécies que são imediatamente mais rentáveis, o Estado demite-se de um papel de intervenção aí. Porque fica o critério, fica dependente daquilo que são os valores de mercado da madeira, aquilo que é o interesse no investimento, deixando para trás depois um conjunto de setores que têm também muita relevância na fileira florestal, nomeadamente até mais que a indústria das celuloses, em termos de postos de trabalho, em termos de número de empresas e até uma componente importante em termos de exportação. E a preocupação prende-se precisamente com isto, porque é que há um conjunto de iniciativas que é preciso desenvolver junto da floresta, desde logo
começando pelas questões de ordenamento e começando pela quantidade de madeira que há disponível da floresta, é o inventário florestal que diz que são 10 milhões de metros cúbicos que estão disponíveis para serem cortados. A indústria, por exemplo, da celulose diz-nos aqui que, ou diz-nos o relatório da CELPA, que utiliza 2 milhões de metros cúbicos e há 10 milhões que estão disponíveis para ser cortados, e por isso, e muitas entidades colocam aqui o problema porque é que estamos a fomentar a produção florestal, a fomentar a plantação, quando estamos a gerir mal a floresta e precisamos gerir melhor, pouca rentabilidade, há madeira que não é cortada. Aliás, isso vê-se depois aquilo que são as políticas de ordenamento no processo dos incêndios florestais que temos todos os anos. Mas é esta questão de a única espécie que aparece aqui como aquela que haverá interesse em investimento não é, na nossa perspectiva, inocente. É que a indústria da celulose há algum tempo que tem vindo a fazer pressão e fez agora uma pressão, fez pressão muito grande junto do Governo, que diz que tem que importar muita matéria-prima e precisa de matéria-prima, e curiosamente aparece este decreto que dá uma ajudinha nesse sentido, e também as declarações da Sra. Ministra relativamente à utilização dos perímetros de regadio para a produção florestal, a intenção de mexer na lei dos baldios, são tudo matérias que, na nossa perspectiva, vêm dar resposta a esse interesse e a essa pressão por parte das celuloses. Aliás, a própria Portocel tem uma notícia que há tempos que dizia que, para serem criados 15 mil novos postos de trabalho, dependem de mais de 40 mil hectares de eucalipto. Acontece, contudo, que nos últimos 9 anos a indústria da celulose reduziu a 900 o número de postos de trabalho. Eu gostava que houvesse aqui, que fosse possível estabelecer uma relação entre estas matérias, porque a indústria teve cá e ainda não respondeu. Como não nos respondeu, porque é que se está a retirar da área da produção florestal, e nos últimos 9 anos, segundo o relatório da própria CELPA, são menos de 30 mil hectares que está a produzir diretamente. Percebe-se muito bem, é uma passagem de risco para os produtores e que não seja assumido diretamente pela indústria. Isto numa indústria que são 6,7% daquilo que produz é consumido internamente, o resto é para exportação, e a exportação é algo que é positivo para o país, mas não estamos a falar de uma indústria que precisa aumentar a sua produção para satisfazer as necessidades internas, e quando aquilo que foram as rentabilidades da indústria duplicaram neste período de 9 anos. Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, né? O Sr. Secretário de Estado diz que aquilo que referimos é recambulesco, porque dizemos que o processo é mais complexo, mas depois dizemos que liberaliza a plantação de eucaliptos. Bem, o documento e o Sr. Secretário de Estado diz que o objetivo é simplificar, mas aquilo que nós dizemos e aquilo que ouvimos por parte de muitas estruturas florestais é que torna mais complexo. E o tornar mais complexo permite que avancem aqueles que aquele investimento que terá condições financeiras de retorno mais rápido e não os outros. E é neste contexto, e é por isso que eu lhe digo, ao complexificar para alguns, cria condições para que avancem outros. E depois diz o Sr. Secretário de Estado que é assim uma ideia maquiavélica de colarmos, não pessoalmente, enquanto responsabilidade política, claro, de colarmos à questão das celuloses e ao problema das celuloses. O Sr. Secretário de Estado certamente tem ouvido aquilo que é a intervenção política do PCP e não temos tido muitas dificuldades em afirmar que em muitas matérias o Governo é forte com os fracos, mas muito fraco com aqueles que são fortes. E basta nós olharmos para um conjunto de problemas que têm instalados, o problema que se cruza com isto tudo e que se cruza com o ordenamento florestal e com as questões dos incêndios florestais, que é o preço da madeira, que é uma matéria que tinha que ser vista. O negócio da madeira está dependente de um monopólio, de um duopólio, e esta questão era uma matéria pertinente que tinha que se tratar. A questão de madeiras com maior valor acrescentado, que era um processo importante para o país, mas que também não há respostas neste caso. E depois nós olhamos para as 3 principais fileiras e o que é que nós podemos ver? Existe desde 2007
uma resolução aprovada por esta Assembleia da República por unanimidade, a partir de um projeto de resolução, também ele subscrito por todos os grupos parlamentares, que ainda hoje aqui na reunião prévia que tivemos falámos, que se intitula Defender o montado e a fileira da cortiça. E ainda agora os grupos parlamentares sentem necessidade de vir propor execuções nestas matérias, inclusivamente o grupo parlamentar do CDS, que é um dos partidos que apoia o Governo, sem necessidade, e nesta matéria há um conjunto de coisas para fazer e que não são feitas. A questão do Nemato do Pinheiro, o senhor Secretário de Estado disse há pouco tempo numa entrevista que há nemato em França e em Espanha e nós aqui em Portugal é que temos, não deixamos de falar no nemato. Não somos nós que falamos, é um relatório que está agora em discussão nesta Comissão, o relatório da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu sobre os controles oficiais, que diz que a situação do nemato é observada em Portugal desde 99 e continua insatisfatória. E esta é outra fileira. Mas, entretanto, para a fileira do eucalipto e para as celuloses, o que acontece é uma legislação que revoga a legislação anterior que vinha a impor limites a essas espécies. E por isso, nós olhando para isto e fazendo esta abordagem, claramente aponta no sentido, e eu aponto para a conclusão, Sr. Presidente, ainda mais quando isto depois também não é isolado. É que ainda a 14 de novembro de 2013 foram publicados 2 ou 3 resoluções do Conselho de Ministros que atribuiu uma série de benefícios fiscais à Caima Indústria de Celulose e à celulose, à CELB, à celulose celulose beira industrial. Atribuiu um conjunto de benefícios fiscais para fazer investimentos. Mas nós olhamos por o relatório da CELPA e o que nos diz é que a rentabilidade das vendas líquidas do setor em 2003 a rentabilidade líquida de vendas em 2003 era 6,3% e em 2012 são 12% e a rentabilidade dos capitais próprios passou de 5,7% em 2003 e para 14% em 2012. E é este setor que os senhores atribuem uma série de benefícios fiscais.